Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Estamos felizes com a presença de todos, esse sábado tão agradável. E vemos aqui vários amigos, visitantes. E desejamos uma bênção muito especial de Deus para todos vocês, para todos nós durante este sábado. Nós agradecemos imensamente a todos que oraram por nós. Nós estivemos fora por quase 3 meses. A nossa família, voltamos semana passada, enfrentamos bastantes desafios na viagem, mas muitas bênçãos também que Deus proporcionou a nós. E a gente gostaria de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez por nós e durante essas semanas que nós passamos fora. Nós encontramos uma situação assim que nos deixa muito alerta para o tempo em que nós vivemos. Todos nós sabemos que nós estamos no tempo do fim. Mas quando nós enfrentamos ou nos deparamos com acontecimentos tão claros sobre a volta de Jesus, isso nos anima e isso até nos alerta, porque muitas vezes nós estamos meio que desapercebidos das coisas que estão acontecendo. Nós estivemos nos Estados Unidos por esses 3 meses e nós assim ficamos espantados de ver algumas mudanças que não tínhamos visto antes, no último tempo que passamos por lá. Como, por exemplo, a imoralidade, que tem crescido assim de uma forma assustadora. O homossexualismo, a perda da liberdade, são coisas assim gritantes e evidentes hoje naquele país que era a terra da liberdade e, de certo modo, a questão moral era aparentemente controlada, não era tão visível a imoralidade, né, como nós vemos hoje no homossexualismo. Em todos os lugares que nós íamos, pessoas explicitamente mostrando esse movimento e trazendo para a gente assim, um momento de angústia, de ver o sofrimento que esse mundo passará em breve e a misericórdia que nós devemos ter com nossos irmãos e dermos a mensagem de salvação. Mas nós tivemos a oportunidade, eu trouxe aqui algumas fotos, nem comentei com a Ruth que ia compartilhar, mas vai ser bom para ela também, rever algumas fotos. Aqui nós fizemos um Family Camp. Nós tivemos a oportunidade de fazer um Family Camp no estado de New Hampshire, com algumas famílias. Tinha cerca de 15 famílias ou mais famílias, umas 15 a 20 famílias, numa região muito bonita, uma região montanhosa. Em New Hampshire já tinha neve nas montanhas, e foi um momento muito bom, muito espiritual, e nós percebemos que as famílias em todo o mundo estão buscando um reavivamento, buscando salvar a sua família e passar uma transformação que Deus pode operar na vida de cada um de nós. E então nós tivemos essa oportunidade com a Associação New England de fazer esse acampamento de família, como também um outro evento para as crianças de evangelismo, e foi uma bênção muito grande, um crescimento espiritual para nós também. Também tivemos a oportunidade de participar de um projeto que nós queremos reproduzir aqui, ainda quem sabe esse ano. Um projeto de música, um acampamento de música. Foi muito, muito espiritual, muito bom, onde nós pudemos, junto com aquele pessoal do Fountainville, não sei se vocês conhecem, do Canadá, esse senhor que está falando aqui, ele que cuidava da música no Fountainville, e ele montou um novo ministério, agora com versos bíblicos cantados, que é os Scripture Singers. E eu acho que muitos de vocês já conhecem, nós estamos participando também o João, o Sunlight também está participando. E é um projeto em que eles estão tentando colocar toda a Bíblia em forma musical, ajudando assim a gente a memorizar a Bíblia. E então nós tivemos palestras com eles de como produzir esse material, de como se unir e ajudá-los. E também foi gravado um vídeo de uma música, em que todos participaram, as meninas participaram, a Ruth.
junto, que vai ser lançado aí pela internet logo e logo, com esse pessoal. E é uma bênção para nós gostaríamos de reproduzir esse material, ou seja, esse propósito aqui também, na nossa região, fazer um acampamento de música. Nós temos muitas famílias musicais aqui, muitas crianças, e nós precisamos motivá-los e incentivá-los a usarem a música para pregar o Evangelho também. Então, vamos aí orar por esse projeto. Tivemos também a oportunidade de desenvolver algumas filmagens junto com a família Gomide, sobre a história dos pioneiros. Tivemos em vários locais, como a casa de Guilherme Miller, onde nós filmamos um pequeno documentário, e eles estão trabalhando também na hora da edição, nesses pontos turísticos, a Pera da Ascensão, lugar onde foi esperada a volta de Jesus em 1884 pelos milevitas, também a casa de José Bentes e outros locais que a gente conseguiu filmar, para que nós pudéssemos abençoar aí como um projeto para os adolescentes, os juvenis, conhecendo mais a história da nossa igreja, dos pioneiros, o que eles fizeram, o sacrifício que eles tiveram para que nós estivéssemos hoje reunidos aqui como igreja adventista. Então, olhem por esse projeto, que possa ser lançado logo. E a Sara também teve um bom momento lá, em que ela participou de um curso. Gostaríamos muito de agradecer aqueles que apoiaram ela, tanto financeiramente como pelas orações. Eles passaram um mês com quantos adolescentes, Sara? 10 adolescentes fazendo evangelismo na região de Orlando, e eles visitaram as famílias, eles fizeram a conferência de evangelismo, os próprios adolescentes, e eles conseguiram reunir quantas pessoas assistiram, não adventistas? 130 pessoas. Isso é algo assim, marcante para aquele país, ainda mais Orlando, que é um país, uma região tão turística, as pessoas estão envolvidas com tantas coisas, mas as pessoas estão muito, muito interessadas em saber qual é o futuro deste mundo, porque da maneira como está indo, nós não precisamos camuflar a mensagem. Eles foram visitando lares por lares, falando sobre profecia, e eles vieram ouvi-los falar sobre profecia. E quantos interessaram em se batizar? 25 pediram batismo. Amém? Que bênção, né? Deus seja louvado. É o momento de nós pregarmos, não medirmos palavras, e pregarmos a verdade com todo o seu poder. Mas o que realmente nos impressionou muito, e foi uma grande bênção para nós nesse período, foi participar da convenção do ASI, que reúne todos os ministérios. A ASI é um departamento da Associação Geral, e eles reúnem todos os ministérios que dão suporte, dão apoio à igreja ao redor do mundo. E nós estivemos ali nessa convenção com todos os líderes da igreja. O pastor Ted Wilson esteve presente o tempo todo, pregou para nós, e também outros líderes como Mark Finley e Dr. Batchelor e vários outros pregadores estiveram ali. E a mensagem, o título dessa convenção era a terceira mensagem angélica para todo o mundo. E foi realmente uma programação muito abençoada, onde nós fomos extremamente motivados a trabalhar com todos os nossos esforços, com toda a nossa vida, com tudo que nós temos para finalizar essa obra, porque nós não temos mais tempo. Nós saímos dali com uma injeção de ânimo de trabalhar mais para Deus e dedicar tudo o que temos e tudo o que somos para Deus. E nós gostaríamos de compartilhar isso com vocês, animando vocês também com a mensagem que quero trazer para vocês hoje, que nós possamos nos unir como famílias, como amigos, como igreja, para dar essa mensagem de salvação a todo mundo. Então, nós agradecemos a Deus por a oração de vocês, e agradecemos a Deus por estarmos de volta. Orarem por nossas dificuldades que tivemos lá. A Ruth e as crianças pegaram Covid. O Covid que parecia que estava sob controle naquele país. Ninguém mais usava máscara, ninguém mais tinha problema algum de lugar nenhum. Agora está voltando com toda a força o Covid, e vai haver restrições novamente. E assim nós estamos cada vez mais caminhando para o fim. As pessoas não têm mais segurança, não têm mais liberdade.
E nós precisamos acordar para o tempo que estamos vivendo. Então, pensando nisso, eu gostaria de trazer para vocês essa mensagem, as 3 mensagens angélicas e a igreja de Laodiceia. O que isso tem a ver uma com a outra, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. Se vocês forem em Apocalipse 14, vocês vão encontrar ali a mensagem, as 3 mensagens angélicas. Nós não precisamos ler, porque nós, como adventistas, nós conhecemos muito bem essa mensagem, porque é o foco de todo o nosso movimento. Adventistas são essas mensagens. É a última mensagem de Deus para o mundo. A última mensagem. E aqui fala que nós devemos levar ao mundo o Evangelho eterno com as suas advertências contra o erro, contra a falsidade e alertarmos que o juízo está perto e Cristo está voltando. Nós não vamos precisar ler esse texto, mas eu gostaria que vocês fossem para um outro capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 3, e verso 14 ao verso 22. E nós gostaríamos de ler esse texto, Apocalipse 3. Vamos abrir aqui em Apocalipse 3, o verso 14 até o versículo 22. Esta é a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono, no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Nós muitas vezes lemos esse texto, esta carta à igreja de Laodiceia, e a gente fica muito preocupado simplesmente com a ação ou com o desejo de Deus de vomitar da sua boca esta igreja. Mas nós nos esquecemos de ver quão misericordioso Deus é através dessa carta. Se nós olharmos a igreja de Laodiceia, nós vamos ver diferenças assim muito bonitas, bastante significantes entre ela e as outras cartas, as outras igrejas. Por exemplo, a igreja de Tiatira, ele diz que ele dará autoridade sobre as nações. Mas a igreja de Laodiceia, ele disse: permitirei que você se assente comigo no meu trono. Isso é muito maior do que dar autoridade simplesmente às nações. É governar o universo com Cristo. E também, a igreja de Pérgamo, ele disse: eu darei a vocês um maná para vocês comerem. E na igreja de Laodiceia, o que Cristo promete?
cearei com você e você comigo. Não é muito mais significante comer junto com Jesus do que simplesmente Ele dar para nós um maná? Deus tem promessas e tem uma missão muito importante para a igreja de Laodiceia. E assim como a mensagem da igreja de Laodiceia é importante, da mesma forma é importante que nós unamos a mais importante mensagem, que é a terceira mensagem angélica que temos para este mundo, junto com esta mensagem de advertência para a igreja. A mensagem de Laodiceia foi apresentada à Igreja Adventista em 1856 por Tiago White. Através de seus estudos, ele compreendeu que essa mensagem era para a Igreja Adventista e ele identificou a Igreja Adventista do sétimo dia como a Igreja de Laodiceia. E nós sabemos muito bem disso. Nós somos a Igreja de Laodiceia, reconhecendo da maneira como estamos vivendo. Mas eu gostaria de contar uma história para vocês, e eu acredito que as crianças vão gostar muito dessa história, então prestem bem atenção. Essa história é para as crianças, muito obrigado, é para os adultos, é para os pais. Nossa, 2 copos, vai ser muito bom. Deixa eu tirar, tomar um pouquinho de primeiro. É para os adultos, para os pais, para as crianças, para todos. Eu não sei se vocês já ouviram a história, provavelmente já ouviram a história deste casal. Quem conhece este casal? John and Mary Loughborough. Eles são pioneiros da nossa igreja. Nós já ouvimos alguém contar aqui para as crianças. As crianças já conhecem essa história, mas elas vão relembrar alguns pontos e conhecer outros pontos interessantes. Muito bem. Mary casou com John e eles moravam numa cidade lá no estado de Newark, na cidade de Rochester. E eles estavam casados apenas por 2 meses. Estavam muito felizes, como qualquer casal recém-casado, né? John trabalhava com um trabalho muito interessante. Ele vendia fechaduras de janelas. E então ele passava a semana inteira fora de casa, viajando, vendendo essas fechaduras. E Mary ficava em casa. Depois de toda a semana trabalhando, chegou sexta-feira, aquele dia que ele voltava para casa. E quando a porta começou a abrir, Mary saltou do seu assento, onde ele estava ali na sala, e saudou John com muita alegria. Oh, John, como é bom te ver novamente. Eu senti tanta falta sua durante a semana. E John também, com muito carinho, disse para Mary: Mary, eu quase não consegui suportar a semana sem você. Quão bom é estar em casa, quão bom é te ver novamente. John, então me diga, como foi o trabalho essa semana? Oh, Mary, foi muito bom. Todos os lugares que eu passei, haviam muitas construções, pessoas construindo as suas casas. E sabe, em todas as casas que estavam sendo construídas, tinham muitas janelas que estavam sendo colocadas. E sabe o que eles precisavam nas janelas? O que, criança, eles precisavam nas janelas? Fechaduras. Fechaduras. Então, todas as pessoas que eu visitei, eles compraram fechaduras minhas. E sabe quanto eu ganhei nesta semana? John, me fala quanto você ganhou. $35. Uau, é muito dinheiro. Sabe quanto uma pessoa ganhava por dia naquela época? $1. E ele apenas em uma semana fez $35. Oh, John, eu estou tão orgulhoso de você, estou orgulhosa de você, John, você é meu esposo, estou muito feliz. Mary, mas não vamos falar de tanto dinheiro agora.
já está chegando o sábado, vamos fazer nossa janta, o estilo está tão gostoso, vamos jantar e vamos fazer o nosso culto de pôr do sol. E assim eles fizeram, muito felizes. No sábado de manhã eles foram para a igreja lá em Rochester e tiveram um sábado muito feliz. Mas Mary estava tão agradecida, tão feliz, ela disse assim, John, o que nós podemos fazer para agradecer a Deus por esse dinheiro, por tudo que está acontecendo? Oh, Mary, você não devia ter feito essa pergunta. Por que, John? É que durante a semana inteira que eu estava vendendo essas fechaduras, eu percebi que Deus nos deu esse dinheiro todo para que a gente pudesse ter tempo para dedicar para a pregação, período integral da nossa vida. Oh, não, John, não pense nisso, isso não pode acontecer, porque você não pode ser pastor, você não pode ser pregador. Tudo bem que você pregou quando você tinha 17 anos, 18 anos, 19 anos na igreja, mas agora você tem 20 anos. E você é casada comigo. Você não pode ser pastor, porque pastor não ganha nada, é pobre. E a gente precisa de dinheiro. Oh, Mary, tudo bem, eu não vou falar sobre isso agora. Eu não falei que ia ser pastor. Eu só estou falando que Deus me impressionou que eu deveria trabalhar para Ele em tempo integral. Mas não vamos estragar o nosso sábado com isso. Não vamos falar mais sobre isso. E então John voltou outra semana para trabalhar, vendendo as fechaduras. Comprou o ticket, foi em outras cidades onde tinham muitas outras casas sendo construídas. E cada vez que ele ia numa casa que estava sendo construída, as pessoas realmente percebiam que elas precisavam comprar fechaduras para suas janelas. Mas por algum motivo ou outro, todos respondiam, eu sei que eu preciso, mas eu não vou comprar agora. E assim John começou a ofertar durante a semana toda e não conseguiu vender quase nada. Chegou em casa novamente na sexta-feira, Mary saudou ele com aquela alegria. Oh, John, que bom que você voltou para casa, eu estava com tanta saudade. Mas John não estava com tanto ânimo assim como ela. Ela disse, oi, Mary, é bom voltar para casa também, a semana foi bastante cansativa. John, o que aconteceu? Por que você está triste? Mary, eu não sei porquê, mas toda vez que eu fui numa casa vender, as pessoas precisavam da fechadura, mas não compravam. Oh, John, não se preocupe, você já teve semanas ótimas, essa só foi uma semana. Semana que vem vai ser diferente, você vai ver, você vai comprar, você vai vender muitas fechaduras. Muito bem. John falou assim, Mary, mas tem uma coisa que eu preciso te contar. Toda vez que eu fazia uma oferta, eu sentia que ao cliente dizer não, Deus falava no meu coração, John, eu não quero que você fique vendendo essas coisas. Nunca mais. Eu quero que você venda o Evangelho para mim. Mary, eu sinto que Deus está nos chamando. Oh, não, John, não pense nisso, você não pode ser pastor, você não deve dedicar a sua vida, porque você sabe que nós precisamos de dinheiro, e você não vai ganhar dinheiro sendo um pastor, sendo um pregador. Está certo, Mary, eu só queria falar o que eu estou sentindo. E assim John continuou trabalhando, indo vender as suas fechaduras por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. E sabe do que aconteceu, crianças? Ele não vendeu nada. Ele não vendeu nada. E chegou então as horas da sexta-feira em casa, os dois comendo ali no jantar, sexta-feira à noite, quietos, silenciosos. Foram para a igreja de manhã. Sabe quem estava pregando naquele sábado na igreja? A senhora Ellen White. E lá do púlpito, ela recebeu uma mensagem de Deus e falou ali do púlpito. Deus me pediu para falar que o irmão John Loughborough não está fazendo aquilo que ele precisa fazer. John ouviu aquilo e ficou
extremamente impressionado. Voltou para casa muito, muito pensativo. Chegou a outra segunda-feira, ele não foi trabalhar, não foi pegar o trem, não foi comprar passagem, porque nem tinha dinheiro para comprar a passagem. Na verdade, ele só tinha uma moeda no bolso. Uma moeda de 3 centavos. E ele ficou ali na cama, não queria fazer nada, até que ele caiu de joelho e falou: Senhor, eu tenho até essa oração dele aqui, em que ele fala: querido Deus, o que vou fazer? Eu somente tenho uma moeda que sobrou. O Senhor me abençoou antes, mas Mary tema que eu não tenha dinheiro para viver se eu for um pregador. E eu creio que o Senhor sempre disse que se nós lhe buscássemos primeiro, o Senhor proveria a nós. Que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos seria acrescentado. E o Senhor me prometeu que se eu for pregar o Evangelho, ó querido Deus, o Senhor cuidaria de nós, seria fiel com suas promessas. E eu aceito. Eu sairei como um pregador de tempo integral. E eu confiarei nas suas promessas e na sua misericórdia. E eu acredito e farei isso. E aí então John saiu do quarto e encontrou Mary lá fora e falou: Mary, eu tenho algo para dizer para você. Mas Mary veio para ele com uma voz meio assim, nervosa, e falou assim: John, eu preciso de dinheiro. Nós não temos mais comida, eu preciso comprar comida, eu preciso comprar sabão, eu preciso comprar fósforo, não temos nem fósforo para ligar o fogo. E John então tirou do bolso uma moeda de quantos? 3 centavos e disse: Mary, eu só tenho isso aqui, 3 centavos. Então compra 1 centavo de fósforo e 1 centavo de comida e traz 1 centavo de volta para nós. Como assim 1 centavo só? Você não disse que nós tínhamos $35 semana passada? Mary, isso foi várias semanas atrás. Isso é tudo que sobrou. Oh, John, o que nós vamos fazer? Nós não temos nada, nós somos pobres. O que nós vamos fazer, John? Ela começou a chorar. Mary, nós temos que acreditar em Deus, nós temos que confiar em Deus. Crer que Deus vai fazer algo. Sim, Deus vai fazer algo. E o que claro que Ele vai fazer. Ele vai nos dar mais bênçãos, mas o que nós precisamos é de dinheiro. Dinheiro para comprar comida. Mary, eu decidi que eu vou ser um pastor. Oh, John, nós não podemos fazer isso. Se você for um pastor, nós seremos pobres. Oh, Mary, querida, nós não podemos ser mais pobres do que nós somos. Oh, John, não deboche de mim. Mary, eu creio nas promessas de Deus. Eu creio que Ele é fiel. E você crê nele também. Ele prometeu que se nós buscarmos a Ele, Ele proveria tudo o que nós precisaríamos. E eu acredito nisso e você crê também. E assim Mary subiu para o quarto e chorou por 1 hora. E John lembrou esse choro por toda a sua vida. Ela chorou por 1 hora e depois ela desceu aquele centavo de 3 centavos para a moeda de 3 centavos. E ela foi muito desgostosa comprar um pouco de comida e os fósforos. Meia hora depois que ela saiu, John estava em casa e alguém bateu na porta. John atendeu, abriu a porta e viu, era um senhor muito nice, muito distinto. E ele falou: o senhor é o senhor John Loughborough? Sim, sou eu. Eu posso entrar? Claro, pode entrar, por favor. Era um senhor já idoso, provavelmente já aposentado. E ele falou assim: eu fiquei sabendo que você vende fechaduras de janelas. Sim, eu vendo, quando tem oportunidade eu vendo. Mas então, eu estou mudando para um outro estado, eu estou mudando para o estado de Ohio,
E algumas pessoas me orientaram que eu poderia fazer um negócio com fechaduras de janelas. Então eu gostaria de comprar algumas fechaduras suas. Eu não quero fazer concorrência nenhuma contigo, porque eu vou estar em um outro estado, não vai ter problema para nós. Mas eu gostaria de comprar $80 de fechadura. $80? John saiu correndo para a fábrica que ficava pertinho da casa dele, pegou material suficiente para $80 e entregou para aquele senhor. E ele ganhou a sua comissão de $26 por aquela venda. Em 1 hora depois que Mary saiu com os 3 centavos para comprar a comida e os fósforos. John estava tão feliz com a fidelidade de Deus que ele começou a cantar e cantar: "Ah, Deus Supremo, Criador, nós anjos, homens, da louvor." Estava cantando feliz quando Mary chegou. "John, por que você está cantando? Cantando quando somos tão pobres." "Oh, Mary, como eu poderia cantar quando nós somos tão ricos? Como eu não poderia cantar quando não somos tão ricos?" "Oh, John, ricos de fé, mas nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos comida para comer." "Mary, você quer $26 para comprar comida?" "É claro que eu quero, mas nós não temos, só temos 3 centavos, agora 1 centavo só." "Mary, senta aqui que eu vou te contar o que aconteceu enquanto que você estava fazendo as compras lá fora." Então, John contou para Mary. E Mary subiu para o quarto e começou a chorar, e chorou por 1 hora. Chorou por 1 hora e John nunca mais esqueceu aquela 1 hora de choro de Mary. Mas ela não estava chorando por tristeza, ela estava chorando por alegria, porque Deus estava sendo fiel com eles. E ela desceu daquele quarto pronta para ser a esposa de um pastor. Queira passar por dificuldades ou por alegrias, ela estava pronta para ser uma esposa de pastor. E assim eles foram para o campo missionário, foram trabalhar nos vários estados ali dos Estados Unidos, New Hampshire, New York, Vermont. E eles evangelizaram muito. Naquele momento, naquele período da história, era muito difícil evangelizar. A igreja era pequena ainda. A mensagem básica era a mensagem sobre o sábado. E tinham muitas vezes grandes preparativos para poucas pessoas atendendo o chamado, aceitando o convite para o batismo, para a aceitação. E eles tinham que ser bastante fervorosos e se animarem juntos uns aos outros para continuar essa obra tão difícil que eles enfrentaram no início da nossa igreja. Teve até uma oportunidade que eles foram fazer uma conferência numa escola. Eles conseguiram uma sala de aula num pequeno vilarejo em Michigan e vieram tantas pessoas. Foi tão surpreso para eles que vieram praticamente todo o povoado assistir àquela conferência. Eles tiveram que colocar mais bancos. John teve que ficar do lado de fora da sala, abrindo as janelas para poder pregar para todo mundo lá dentro, se todos pudessem ouvir. E às vezes tinham esses momentos de ânimo. Mas sabem, era muito difícil para os nossos primeiros líderes da igreja. Porque eles não eram tão organizados como nós somos hoje. E eles não tinham sustento vindo pela obra. Eles dependiam muito, eles dependiam de Deus totalmente. E quando tinham conferências, as pessoas até que gostariam de ajudar de alguma forma o pregador, mas eles não traziam dinheiro. Sabe o que eles traziam? Maçã, banana, pera. Às vezes um ou outro trazia algum dinheirinho para ajudar o pregador. Foi muito difícil. Até que certo ponto Mary se cansou daquilo tudo. Falou assim: John, agora já foi demais. Já foi demais. A gente se sacrifica muito, mas Mary, eu achei que você ia dizer já foi tão pouco. Você está dizendo que foi demais? John, a gente não tem ganhado nada esse tempo todo, nós estamos passando necessidade. Mary, Deus sempre supriu para nós. Nunca passamos nenhuma necessidade. Nós não aceitamos esse chamado para ser ricos, para nos tornar ricos. Mas John, várias pessoas que estavam conosco no ministério
que eram obreiros conosco nesse ministério, eles foram para o campo, compraram suas fazendas, estão ganhando dinheiro, compraram outras fazendas, mais de uma fazenda, e tem alguns deles, mesmo membros entre nós, Jones ganham $10 mil, e eles não dão um centavo de oferta para nós, nos ajudar. Mary, a gente não pode se desculpar pelos erros dos outros. Deus tem sido fiel para nós. Não, John, a gente não pode continuar como estamos. Nós também temos que ir para o oeste, nós temos que também trabalhar nas fazendas e ganhar dinheiro como eles estão ganhando. A gente pode trabalhar a semana inteira, ganhando o nosso sustento, e no final de semana a gente sai para pregar. No sábado, no domingo, como todos fazem. Veja, John Andrews, ele está fazendo isso. Ele é fazendeiro, ele trabalha durante a semana e prega no final de semana. Mary, John foi para o campo porque ele estava doente, ele estava quase morrendo, ele foi buscar mais saúde. John, ele estava quase morrendo e você vai morrer como ele. Porque ele trabalhava dia e noite para o Evangelho e à noite ainda ficava escrevendo artigos. E agora ele ficou doente, está morrendo, e você que está fazendo a mesma coisa que ele, e você vai morrer, eu vou ficar solteira, eu vou ficar viúva, eu não vou ter mais um marido. Mary era muito insistente. Até que John falou, Mary, eu vou contar para você. Eu tenho uma carta no meu bolso que John Andrews escreveu para mim, convidando a gente para ir trabalhar com ele na fazenda dele. E eu confesso que eu fiquei pensando nessa carta, pensando sobre isso. E quem sabe você tem razão, quem sabe a gente deveria ir cuidar da saúde. E então Mary convenceu ele de ir, depois de falar muito. E assim, John Loughborough e Mary mudaram para Iowa, o estado de Iowa. Desculpa, obrigado. Em 1856, John e Mary mudaram para esse estado e John mudou o rumo da sua vida. Agora, ele era um trabalhador numa fazenda. E o inverno chegou muito cedo naquela região. A neve caiu muito cedo, logo ficou quase impossível trabalhar lá fora, nas atividades da fazenda, mas John também tinha outras habilidades, como carpinteiro. Ele cresceu num lar de carpinteiro, seu pai e seu avô eram, e ele continuou trabalhando como carpinteiro. E um dia ele estava trabalhando em cima do forro de uma casa, construindo o forro de uma casa, quando algo aconteceu. Mas vamos deixar aqui esse lado e vamos lá em outra cidade ver o que estava acontecendo. Em Battle Creek, Tiago e Ellen White estavam trabalhando muito. Eles trabalhavam dia e noite para o progresso da obra. Estavam construindo novos prédios, construíram um novo prédio, um prédio para a Review and Herald, a revista, a publicadora, a casa publicadora da nossa nova igreja. E quando ele estava caminhando dentro desta construção, ele viu em vários cantos, vários livros e folhetos e papéis de evangelismo empilhados, empoeirados. E parecia que ninguém mais tinha interesse de pegar esses livros e distribuírem como era no começo da obra, quando ele não conseguia nem imprimir o suficiente, porque todo mundo queria distribuir os livros, os folhetos. Mas agora parece que ninguém se importava com isso. Todos estavam tão atarefados e preocupados com as suas fazendas, com os seus sítios, com as suas posses terrenas, com as suas construções de casas, que não tinham tempo mais para distribuir a mensagem. E John ficou muito abatido com isso. Como podemos nós, como povo de Deus, termos perdido esse primeiro amor, estarmos com o nosso foco neste mundo e esquecermos da mensagem e do dever que Deus colocou sobre nós como igreja?
nós realmente somos a igreja de Laodiceia. Então, Tiago escreveu ali uma carta a todos os membros da igreja. Naquele momento eram mais ou menos 2.500 membros da igreja, apelando que eles reconhecessem o estado de Laodiceia que estava a igreja, e apelando para que eles voltassem e se dedicassem para a obra. E a resposta foi muito boa. Mais de 300 cartas chegaram para eles, de membros que se arrependeram do que estavam fazendo e queriam voltar a trabalhar para Deus com todos os seus esforços, com tudo que Deus lhes dá. Mas aquele pequeno povo lá na fazenda, em Iowa, não se despertou para isso. Então, Tiago e Ellen White queriam visitar vários lugares para dar mais ânimo ainda às pessoas a que se enganjassem com a obra, que pegassem a publicação, que saíssem trabalhando, evangelizando. E numa dessas viagens em Illinois, Ellen White teve uma visão. E Deus falou para ela que John, Loughborough e Mary tinham se mudado para essa fazenda e tinham abandonado a missão. Ellen White ficou muito surpresa com aquela visão. Como poderia John ter abandonado a missão? O que seria de nossa missão agora? Se ele abandonou, o que poderíamos esperar da missão? Porque era uma pessoa muito dedicada. Então ela falou para Tiago: vamos atrás de John. Nós precisamos ir salvá-lo. Eles oraram a Deus, pedindo a confirmação se Deus realmente desejava que eles fossem atrás de John. Oraram de manhã, oraram à tarde, oraram à noite. Muitas vezes, até que de madrugada, Ellen White pediu um sinal para Deus, se eles deveriam ir atrás de John. E 4 horas da manhã, ela levantou, olhou pela janela e viu grandes flocos de neve caindo. Este era o sinal. Ela falou: Tiago, acorde. É o sinal de Deus, nós devemos ir atrás de John. Mas era muito difícil fazer aquela viagem porque eles estavam no inverno, e o inverno era muito rigoroso. Particularmente nós passamos o inverno nessa região onde eles estavam e realmente nós presenciamos neve cobrindo a janela. É muita neve, muito difícil, e aquele inverno era extremamente rigoroso naquela época, diferente de outros. Mas eles saíram no mesmo dia de viagem, um trenó, uma caixa, puxado a cavalo. Depois de algumas horas viajando, eles tiveram que parar, porque a neve caía tanto que eles não tinham condições de continuar a viagem. Ficaram parados por um dia, até que conseguiram continuar a viagem. Quando entraram em outro estado, tinha ali no meio daquele estado, aquele rio Mississippi. Um rio muito largo, estava numa fase de inverno, o rio deveria estar totalmente congelado, mas ele não estava ainda totalmente congelado, ele estava parcialmente congelado, ainda tinha água em cima. E eles perguntaram para aqueles moradores ali na região: seria seguro nós atravessarmos esse rio com o nosso trenó, com os cavalos? As pessoas desanimaram eles na hora: não é possível, vocês vão morrer, porque a crosta de gelo está muito fina ainda. Mas Ellen White lembrava do desejo de Deus de salvar John. E ela falou: nós precisamos ir. É um mar vermelho que nós temos à nossa frente. E nós vamos ir. E Tiago concordou: sim, vamos lá. E eles começaram a atravessar aquele rio vagarosamente. A água gelada começou a entrar na caixa do trenó, começou a molhar os pés deles. E era um risco de vida muito grande, e eles foram muito devagar, eles confiantes em Deus, dependendo de Deus. As pessoas do outro lado do rio pararam para olhar, porque era uma coisa assim, inacreditável o que eles estavam fazendo. Mas eles lentamente conseguiram, Deus permitiu que eles atravessassem o rio. E depois ainda teve 4 dias de viagem no meio de uma tempestade de neve que não parava.
e que era impossível. Quando eles chegaram na fazenda onde estava John, eles chegaram no dia 24 de dezembro, um dia antes do Natal, e encontraram lá em cima John, trabalhando no telhado. O ajudante de John gritou para John: John, olha quem está lá embaixo, venha ver quem está aqui embaixo. Era Tiago e Ellen White. Ele não acreditava. Como poderiam ter eles viajado milhas e milhas quando as estradas todas estavam fechadas, impossíveis de viajar? Quando ele chegou perto de Ellen White fez uma pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? João, quando viu aquela pergunta, olhou para o seu martelo na mão, assim: eu estou trabalhando, consertando como carpinteiro algumas coisas aqui. E Ellen White fez uma segunda pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E John entendeu o paralelo que ela estava fazendo com Elias. Quando Elias se escondeu na caverna e deixou de fazer a obra de Deus por dentro. John ficou sem saber como responder. E ela perguntou a terceira vez: o que você está fazendo aqui, Elias? John entendeu aquela mensagem e ele sabia que Deus estava dando mais uma chance para ele para voltar para a obra. Depois Tiago e Ellen White tiveram várias reuniões com John, junto com todos os outros que estavam ali, ex-obreiros, dedicando a sua vida agora para tentar manter a sua família, ganhar um dinheiro suficiente para eles sobreviverem. E John, e Ellen e Tiago White trouxeram a mensagem as 3 mensagens angélicas para eles novamente, a importância que tinha para entregar ao mundo essas mensagens e a advertência à igreja de Laodiceia. E depois de várias reuniões, todos aqueles ex-obreiros se convenceram de que eles precisavam voltar para a obra. Se arrependeram, confessaram seus pecados uns aos outros. Ellen White, Tiago White também se arrependeram, confessaram algum erro, porque houve críticas ali à administração deles, como eles estavam fazendo. Alguns estavam descontentes com os líderes, entre aqueles ex-obreiros. Eles também se desculparam, um ao outro pediram desculpa, e se fortaleceram na promessa de que Deus iria cuidar deles. E assim John voltou com Tiago e Ellen White para a missão. Mary, quando estava ouvindo ali as reuniões, também ficou com o coração muito sentido, porque ela sabia que ela tinha causado todo aquele dano, tinha tirado John da obra, e ela se arrependeu e ela amava Cristo muito. E ela voltou com John e nunca mais eles deixaram a obra, até o dia que morreram. Evangelizaram muito, irmãos. Converteram muitas pessoas. E Deus foi fiel em cuidar deles. Amém. John Andrews também voltou com eles, como um grande mensageiro de Deus, e tornou-se até um dos presidentes da nossa igreja mundial. E assim a mensagem de Laodiceia resgatou aqueles que um dia serviram a Deus e por causa das suas preocupações com o mundo, de como viveriam no mundo, deixaram a obra, mas pela misericórdia de Deus foram resgatados. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que essa história ficou registrada na nossa igreja simplesmente para benefício deles ou para benefício nosso? Será que nós não estamos na mesma condição que se colocou John e Mary? Eu gostaria de ler um texto para vocês. Não sei onde está o meu. Eu coloquei no passador, mas passa aí para mim, por favor. Está em Testemunhos para a Igreja, capítulo 9.
livro 9. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como o quê? Vigias e portadores de luz. Nós viemos a este mundo com uma missão: vigias e portadores de luz. A eles foi confiada o quê? A última mensagem de advertência para um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz, a palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa, o quê? O quê? Nos absorva a atenção. Nós viemos, Deus nos chamou para essa igreja, cada um de nós, com este objetivo, com este foco. Deus nos deu mensagem de saúde, mensagem de educação, mensagem de todas as reformas que precisávamos ter para podermos fazer esta obra. Não para viver pregando sobre essas mensagens, porque essa é a nossa pregação. Esse é o foco. E nós estamos esquecendo disso. Muitas vezes nós estamos dedicando mais ênfase em outras mensagens do que realmente as pessoas precisam abrir, entender. Ou então, nós estamos tão preocupados de como nós vamos sustentar a nossa família, onde nós vamos morar, do que nós vamos viver, e estamos tomando o mesmo rumo que John Loughborough tomou quando renunciou à obra que Deus chamou. A mesma obra que Deus deu para John, Deus tem dado para mim e para você, como igreja adventista. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós temos um dever, como nós cantamos no início. Nós temos uma obra a fazer. Se nós pudéssemos parar e realmente pensar na história, no momento da história do mundo que nós estamos vivendo, quem sabe a nossa reação seria outra. Nós não estamos vivendo no período da cabeça, da estátua. Nós não estamos vivendo no período dos braços, do tronco, das pernas. Nós estamos vivendo nas pontinhas do dedo. Jesus está voltando. Amém. Nós ficamos extremamente impressionados em ver como o nosso país está vivendo, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá fora. Pessoas sendo trazidas pelos adolescentes sem cerimônia alguma. Eles querem saber sobre profecia, eles estão assustados, o mundo está acabando, eles não sabem para onde ir. Nós precisamos acordar para o tempo que nós estamos vivendo. E nós precisamos tomar uma resolução nessa vida. Todas as coisas deste mundo passarão rapidamente e em breve. Será que nós devemos colocar o nosso esforço, nosso empenho nessas coisas? Nossa comunidade aqui ao redor está sedenta de ouvir a salvação que eles não sabem onde está, porque eles estão temerosos, eles estão inseguros. O que nós estamos fazendo? Como família, como igreja? É hora de ouvirmos a pergunta, agora direcionada a nós. O que nós estamos fazendo aqui, Elias? O que nós estamos fazendo aqui? Eu fui extremamente tocado com a mensagem de apelo desse congresso do ESAG que nós assistimos lá. Nós ouvimos testemunhos de muitos missionários, de muitos ministérios que Deus tem operado maravilhosamente, milagrosamente. Ouvimos histórias assim poderosas de como Deus tem operado.
com aqueles que se têm entregado totalmente nas mãos dele. E mais uma vez, acendeu no nosso coração como família, né? Se dedicar a Deus. Mesmo da forma que muitas vezes as pessoas consideram inseguras, nós temos toda a segurança no nosso Deus. E nós gostaríamos de fazer também este convite a todas as nossas famílias amigas aqui. Não é hora mais de focarmos este mundo, ou todos os benefícios que poderíamos ter aqui. Não é hora mais de educarmos os nossos filhos para que um dia eles possam sustentar as suas famílias. É hora de educarmos os nossos filhos para que eles se sacrifiquem para salvar outros e finalizar a obra. Se preciso for, que morram como mártires. Esta é a hora. Vamos cantar o hino de número 327. Como uma oração, uma entrega a nosso Deus. Pedindo a Deus que nos desperte da mornidão e que reconheçamos o momento que nós estamos vivendo e possamos agir hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais.